Ele não Aham. está em PDF. A gente entra na biblioteca, né? E a biblioteca online, só que as páginas elas demoram muito a passar, né? A gente não consegue nem ver direito. Eu não sei se acontece com os meus amigos aí, né? Da classe aí. Mas eu tenho essa dificuldade. Todo o material que está lá na plataforma, ele vai justamente para a biblioteca. E não está em PDF que a gente consegue baixar e ler o livro, né? Aham. Aí dificulta bastante. Na verdade, o sistema da biblioteca é bem restrito, né? Você não tem condições de baixar o livro. A única coisa que você Sim, pode fazer é a leitura online. No caso, precisa ser no próprio computador. A biblioteca virtual, ela tem esse contra. Então, qualquer coisa que você precisar ler, estudar, você vai ter que fazer isso através da própria internet, do próprio computador, do celular. Sugiro que vocês entrem em contato com o tutor da disciplina para que ele possa auxiliar, de repente, oferecer uma forma diferente, né, de vocês pesquisarem, de vocês baixarem o livro, ou até mesmo um conteúdo mais enxuto, para que vocês façam os estudos mais extra, né, a computador. Então, esse é o entrave que vocês vão ter na biblioteca virtual, tá? Óbvio que com relação à disciplina de cinesiologia e biomecânica, eu não sou mais o tutor da disciplina. Eu só sou o tutor prático, né? Agora remoto, né? Enquanto essa pandemia. Então, basicamente, todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao material, conteúdo que vai ser dado na disciplina, que vai cair em prova, esse conteúdo ele é basicamente do professor tutor principal. Vocês sabem quem é o professor? Sinceramente, professor, eu não sei. Entra então no não. Ainda aplicativo, não pesquisei. entra, Vou entrar aqui agora no site da faculdade para verificar. verifica quem é o professor, tenta fazer uma linha de comunicação com os outros colegas dessa disciplina, crie um grupo de WhatsApp para que todos esses colegas que estão ali nessa mesma disciplina possam entrar e aí vocês podem discutir, conversar entre si e de repente chama o professor para participar desse grupo também, para facilitar. Beleza? Da mesma forma que eu oriento vocês. Eu vou criar um grupo, eu acredito até que eu já tenho esse grupo formado, e eu vou mandar para vocês assim que acabar, quase No acabando nosso essa. caso aqui, No caso, esse grupo vai ser somente da tutoria remota. Agora, o que está acontecendo? Dos sábados, tá? Não é da disciplina, não. Tá bom? É da gente aqui. Vocês estão entendendo? Entendido, professor. A gente sim. também tem um grupo No aqui nosso da caso aqui, faculdade que professor, nós fizemos a e maioria do a pessoal que está galera aqui usa muito ele. exatamente. Então, beleza. Depois, então, a gente cria eu vou criar esse grupo. Deixa eu ver se eu consigo, se eu tenho esse grupo já aqui no celular. Que aí eu limpo ele e a gente trabalha em cima dele, cinesiologia. Eu não estou em nenhum grupo. Se alguém puder me adicionar, Vou fazer, agradeço. fazer o seguinte, eu vou criar um grupo agora para a gente, tá? Nós, não é a disciplina de cinesiologia, é a remota, tá, gente? Isso precisa ficar bem claro. Eu vou criar um grupo agora, e aí a gente pode discutir durante o mês, a semana, o dia a dia, de forma muito mais tranquila. Passar informações, entre outros aspectos. Vamos lá, deixa eu fazer aqui. O professor, o pessoal tá mandando aí no chat o link do grupo nosso aqui da faculdade, que o pessoal fez o terceiro período, Ah, e já vem fazendo desde o professor Marcos, que ele pediu para fazer esse grupo, e aí a gente está acompanhando nesse grupo. Então, assim, a galera que quiser entrar por fora para falar sobre outras coisas sem ser a matéria, falar sobre a faculdade, alguma coisa, pode falar lá no grupo. tá. Esse é o grupo que a Thaís perguntou. Aí o grupo que o senhor for fazer, pode fazer para a gente mandar o link, a gente vai entrar e acessar por ele também.
A gente vai ficar voltado só na cinesiologia, que seria legal também. Tá, então eu vou colocar um grupo para vocês não esquecerem, tá? Cinesiologia sábado. Vou botar assim, tá? Tudo bem? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Vou compartilhar isso aqui com vocês através do chat. E aí vocês compartilhem entre os colegas que vocês sabem que tem essa aula de cinesiologia. Fui almoçar rápido hoje para conseguir chegar a 1 hora no computador, beber a Coca-Cola tão rápido que consegui chorar a Coca-Cola. Acreditem se quiser. Então vamos lá. Professor, Pode falar. abri aqui o docente responsável é o André Luiz Gomes dos Santos. André Luiz Gomes. Então vocês entrem em contato com ele e ele vai orientar vocês a como navegar na área virtual do aluno, tá? No AVA, ok? Ok, positivo. Celular de lado. E agora a gente vai lá para o chat de vocês. Pronto. Esse link é o link do WhatsApp dos sábados, tá ok, gente? Então, entrem nele, mas fiquem cientes, eu não sou o tutor dessa disciplina, tá? Eu estou aqui para facilitar e ajudar a vocês entenderem a disciplina de uma forma mais prática, remotamente. Acho que dá para dizer isso. Acho que dá. Então, vamos lá. Todos prontos? Podemos começar, então? Bora. Vamos lá. Vou passar aqui algumas coisas, né? Isso aqui normalmente eu daria para vocês se isso fosse a minha disciplina. Eu tenho uma disciplina dessa, mas ela é mais presencial, então, quer dizer, para disciplinas presenciais, que agora são remotas. Então, eu passei algumas informações interessantes aqui, mas o que nós precisamos levar em consideração é o que talvez seja a maior dúvida de vocês em relação à cinesiologia, talvez seja a partir da posição anatômica em diante, né? Então, eu vou falar rapidamente aqui da posição anatômica com vocês, coisa rápida. Se tudo que eu falar agora for... Eu peço a vocês isso, tá, gente? Porque essa aula não é uma aula para rever o que vocês já viram. É uma aula para tirar dúvida, para matar a dúvida de uma vez, tá? Então, se eu por acaso estiver falando um monte de coisa que vocês já estão cientes, que não preciso falar, professor, pula, pula, vai falando assim. Professor, pula, porque com certeza isso aí já foi bem passado. Então, o que eu quero discutir com vocês rapidamente, antes da gente entrar em planos e eixos, que eu acredito que seja a dúvida da grande maioria aí. A posição anatômica. Com relação à posição anatômica, é entendido? Posição ortostática, face voltada para frente, braços ao longo do corpo, mãos, palma da mão voltada para frente e os membros inferiores próximos, unidos. Tudo bem, né, galera? Sim. Sabe para que serve essa posição anatômica, né?
Como assim, para quê? Por que que a gente precisa estudar a posição anatômica? Entender e saber qual é a posição anatômica? Uai, isso aí depende muito, por causa que, no meu ponto de vista, tudo que a gente movimenta, a gente tem que saber por quê e como, né? Principalmente para quem for trabalhar como personal, é interessante, porque a gente pode analisar o movimento de forma correta, né? Então, exatamente, né, como o Kevin falou. Só que a gente pode avaliar o movimento de forma correta, independente da posição anatômica, tá? Agora, a posição anatômica é uma tomada de referência, né, de forma universal. Significa que, para eu dizer que esse movimento ele está em um determinado plano, em um determinado eixo, e esse movimento tem um determinado nome, é exatamente porque existe um posicionamento de forma convencional, né, universal, que permite que a gente não se perca na hora de estudar, principalmente planos e eixos, principalmente a localização das estruturas. Imagine que a pessoa esteja totalmente numa posição totalmente diferente dessa, e aí braços cruzados, por exemplo. E aí eu pergunto para a pessoa onde é que está a mão direita, qual é a localização da mão direita. Se for levar como referência os braços cruzados, a mão direita está do outro lado do corpo. Então, a posição anatômica ela é uma referência universal para a gente saber como fazer localizações e como detectar movimentos do nosso corpo dentro dos planos e dentro dos eixos. Isso vocês já sabiam? Eu falei pela primeira vez. Ah, sim. Entendi. Eu já Beleza. sabia. Não sabia? Daniel? Já sabia já. Já sabia. Beleza, então vamos seguir reto. Com relação ao que é proximal, distal, posso passar batido? Vocês sabem qual é a diferença do que é proximal, do que é distal? Sabemos. Show de bola, então, Kevin. Esqueleto axial, esqueleto apendicular. Pode falar, por favor. Então, vamos lá, Jesse. O que é esqueleto axial e o que é esqueleto apendicular? Na verdade, esqueleto é esqueleto, tá? Faz parte do sistema locomotor e é justamente a estrutura que dá sustentação para o nosso corpo entre proteções de outros órgãos. Beleza. Mas existe uma diferença entre as regiões de axis, né? Região axial, o que seria bem no centro do esqueleto, e aquilo que estaria fora do centro, né? Os seus apêndices, vamos dizer assim, como, por exemplo, a cintura escapular e a cintura pélvica, né? A cintura do quadril. Então, nós temos aí como esqueleto axial, porque está em uma linha axial, em uma linha de eixo, tá? Todos os ossos que passam por elas ou têm ligação direta, como, por exemplo, os ossos do crânio, os ossos da coluna vertebral, os ossos que se ligam aos ossos que também se ligam à coluna vertebral, como as costelas. As costelas, elas vêm lá por trás, fazendo um arco, chegando até a frente através de cartilagens e aproximando-se através do externo, tá? Então, esses ossos que têm uma ligação direta, nós chamamos de ossos do esqueleto axial. Então, basicamente, ossos do crânio, vértebras, sacro, cóccix, costelas e o externo. Os apendiculares, os que estão nas extremidades, nós chamamos por esse nome, esqueleto apendicular, o que forma a cintura escapular, né, a clavícula, a escápula posteriormente, os ossos dos membros superiores e os ossos dos membros inferiores, assim como também os ossos do quadril, tá? Há muito tempo chamado, e lá vai vovó, de bacia, não mais chamado assim. Tá? Então, ossos do quadril, por ser a fusão de três ossos bem comuns na condição de estudo anatômico, que é a região ilíaca, a região isquiática e a região púbica, ok? Três ossos formando os ossos do quadril, para cada lado. Então, aqui está o esqueleto apendicular, formado pelas cinturas escapular e cinturas
pélvicas, né? Cintura pélvica e os seus membros respectivos. Essa é a terminologia regional para a gente definir o que é esqueleto axial e apendicular. Tudo bem, galera? Andresa? Certinho, professor. Ok. Obrigada. Tranquilo, Jéssica. Andressa está pegando o segundo período, mas com certeza está fresquinho, porque já fez anatomia, ou está fazendo. Então, beleza. Vamos seguir o barco aqui. Orientação do corpo humano em posições deitadas. Vocês já pegaram? Sim, eu já peguei isso aí. Então, se eu perguntar para você o que é Sim. prono, você sabe, o que é supino, vocês sabem, né? Sim. Beleza. Professor, mas eu acho que se você quiser dar uma explicada ainda assim, pode ficar à vontade, porque eu particularmente não sei ainda. Tá, legal. Vamos lá. Então, vamos começar pelo que nós chamamos de prona. Tá ok? Deixa eu botar uma canetinha laser aqui para ficar bonitinho. Posição prona. Agora ficou melhor, dá para ver melhor. Prona. Vocês sabem me dizer o que significa prona ou prono? Então, professor, pelo que eu entendo, eu acompanho uma pessoa que mexe com a parte da fisioterapia, né? Então, assim, eu entendo uma partezinha que é o que me explicam. A prona, no caso, seria exatamente igual está dizendo aí, que seria o decúbito ventral. A pessoa ela fica de barriga para baixo, na cama ou então no sofá, algum ambiente que seja reto, no caso, e a pessoa ela está pronada, né? Ou seja, tem é como se tivesse, igual, por exemplo, também nadando, se estivesse fazendo a atividade de natação, que eu vou mostrar aqui pelo vídeo, é como se estivesse fazendo assim para frente, entendeu? Aham. Por exemplo, porque quem faz o crawl, por exemplo, tá pronado também, do mesmo jeito, para ficar mais claro. Tá, então, se eu perguntasse para você, você gravou isso ou você entendeu isso, você diria o quê? Não entendi a pergunta, pode esclarecer novamente. Você me explicou o que é prono e explicou corretamente, é isso aí, tá? Mas você entendeu isso ou você precisou gravar isso antes de qualquer coisa? Olha, como eu já havia feito há um tempo atrás na área, no caso da anatomia, né? Então, assim, eu estudei, o professor ela me mostrou, então, assim, eu tive que, não é decorar, eu tive que compreender essa anatomia, perante a anatomia. Então, eu creio que essa matéria, ela é como se fosse um complemento da outra. Então, assim, eu entendo que na anatomia, como eu vi, eu senti que realmente te respondendo seria como se eu estivesse não gravando, e sim como se eu estivesse absorvendo essa informação para mim. Entendi, entendi. Então, vamos agora esquecer posição deitada e você vai me responder o que é pronar. Olha, como igual eu expliquei, na posição de natação, por exemplo, é como se Esquece posição de corpo. Esquece posição de corpo. O seria que tipo é a seria palavra? na palavra correta seria tipo decúbito ventral, de barriga para baixo? Não. Vamos lá. Tudo que você está falando está certo, mas não é o que significa a palavra, tá? Pronar significa submeter a mão, impor a mão. Em algumas línguas, diz-se que pronar é prometer, abençoar, ok? Por isso que a mão em prono, ela fica com a mão para baixo, tá? Contrariamente a isso, nós temos a palavra supinar, né? Que é quando você suplica, beleza? Então, por isso que nós temos prona e supina, ou prono e supino. Porque você tem aqui a mão para baixo quando você promete. Em sua posição anatômica, quando você está deitado de barriga para baixo, ou seja, decúbito ventral, a palma da mão está apontando para baixo, pronada. Por isso que nós temos a posição anatômica como referencial principal, tá? E aí é óbvio, né, que decúbito ventral, na prono. Alguém sabe o que significa decúbito? Gabriel, eu estou muito curioso para saber o que está acima de você, a sua. Deitado? Então, porque eu tô com uma pessoa aqui em casa que é o fisioterapeuta, ele tá aqui do meu lado.
Eu sei, algumas pessoas estão até falando comigo que eu tô colando. Na verdade, eu já sei algumas coisas, mas às vezes ele me olha aqui e fala assim, ó, toma cuidado. Quer dizer que você tá trapaceando aí, né, rapaz? Não, não tô. Tem coisas que eu sei um pouquinho que eu me lembro, que eu comecei educação física, fazia a turma de educação física em 2009, estava com presencial, agora eu tô com EAD, então eu já tinha feito a matéria de anatomia. Então eu lembro de muita coisa por ficar na minha memória. Vai olhar para frente agora. Se ele quiser te dar cola, ele vai te dar cola à vontade, faz a mãozinha para baixo, mas não me deixa ver que você está olhando para cima, não. Mas pode ficar despreocupado, enquanto eu tô aqui na aula, ele está preparando para sair. Então fala para mim, o que é decúbito? Ai, ai, o decúbito, a palavra decúbito eu não sei, realmente. Alguém sabe? Eu colei do Google. Tá valendo, tá valendo. Mas cuidado que Pode responder. o Google é de vez em quando. Pode falar, tá aí. Deitado. É deitado. Isso aí, Errou! basicamente, posição deitado. Como diz o Faustão, errou! Olha, o Google tá errado. O Google tá falando aqui, ó. Atitude de corpo em repouso em plano horizontal. Aí, no caso... Não é repouso, galera. Ô, professor, eu vou dar a cola que o fisioterapeuta acabou de sair e me passou. Aham. Decúbito seria, no caso, posicionamento. Ele já foi embora? Já. Já saiu para ele ainda, tô vendo. Já. Hein? Já, eu, se quiser, eu mostro ele lá fora, indo pro carro. Calma aí, deixa eu falar aqui qual foi a sua resposta. Errou! Decúbito não é a posição, gente. Decúbito é o nome de um osso. De quê? Um osso. Osso. Rapaz, o Google tá errado. Opa. Vamos ligar para lá. Não é professor. Google não é professor. Eu falo, mas ninguém Arrasou, acredita. gente. Eu vou ter que ligar para lá para reclamar. Pode colocar ali. Se for no Wikipedia, então pode editar e colocar o que é o certo. Google é o nome é o nome que se dá a um osso, a uma concepção antiga, que atualmente nós chamamos de ulnar. Professor, Gente, pode repetir? Tá tendo um ecozinho no fundo, por favor. Vamos lá. Ulna, decúbito, é o nome de um osso, né? Que hoje, por convenção, nós chamamos de ulna. Vocês sabem onde fica a ulna, certo? Sim, sim. Então, antigamente, esse osso era chamado de decúbito. Então, eles tomavam como referência a posição deitada de acordo com o posicionamento desse osso em relação à superfície, o leito, o chão, ou qualquer coisa, né? A ulna é um dos ossos do antebraço. Temos o rádio, que é mais para fora, e a ulna, que é mais para dentro, tá? Se eu tivesse que mostrar aqui nessa imagem, a ulna seria exatamente esse osso aqui, ó, de dentro, ó. Então, a parte da frente da ulna é chamada de ventral. E aqui nas costas, olha a ponta do cotovelo aqui, ó. É a parte dorsal da ulna. Então, se a pessoa ela está nessa posição e a superfície, né, do leito, por exemplo, é contra a parte dorsal, o que vai tocar a parte dorsal é o osso do cotovelo, a ulna, que antigamente era chamada de decúbito. A vista, né, o toque desse decúbito era o toque dorsal, por isso, decúbito dorsal. Quando deitado, com o dorso voltado para o leite, ou barriga para ou barriga para cima. Já se você deitar de barriga para baixo, você vai ter a parte ventral da ulna em direção ao leito, o que nós chamamos de decúbito ventral. E se for deitar de lado, a parte lateral do decúbito é que vai ser referência. Se for o decúbito, no caso a ulna esquerda, apontando direto para o leito, nós temos aí um decúbito lateral à esquerda. E vice-versa com o outro cotovelo, com o outro antebraço.
Decúbito lateral à direita. Fala aí, Gabriel. Mas abre o microfone. Sem microfone eu não ouço nada. Desculpa, é porque apertei sem querer aqui, ó. É o seguinte, a Thaís tinha falado aí que no Google tá falando, aí aparece aqui um dicionário do Google, falando assim que o decúbito, no caso, seria substantivo masculino, atitude do corpo em repouso, em um plano horizontal. Aí tem um segundo ponto que fala que é a história da medicina, o momento em que o paciente é levado a deitar-se devido à doença. Aí, igual você falou, independente do lado que for, né, seria isso a palavra decúbito. Ele foi ressignificado, né? Costuma acontecer isso na história. Exatamente. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos procurar no Google de forma diferente, tá? Eu acho que isso vai ajudar bastante vocês. Escrevam no Google, etimologia da palavra decúbito. Repete o primeiro nome, por favor. Etimologia. Ok. É a história da palavra. É isso aí. Bom, aparece várias coisas aqui, professor. Tem do latim decubre, significa deitar e ir para a cama, de forma de, entre aspas, fora, mais o cumbre e uma variante do cumbare, deitar-se. Eu estou pegando por alto aqui, eu não abri o site, não. Peguei aqui por alto, porque na primeira parte que aparece. Vamos lá. Basicamente, quando você procura no Google, várias coisas podem aparecer, tá, gente? Mas, se vocês procurarem com cuidado, vocês vão achar. E aí, obviamente, eu desafio vocês a colocar aí, por exemplo, decúbito e ulna, né? Na pesquisa também. Outra forma de vocês terem uma ideia. Decúbito o quê? E ulna, o nome do osso, né? Mas eu acho que, beleza, a gente acredita, é isso. Vamos continuar, né? Porque eu acho que tem muita coisa pra gente ver, ficar procurando, né? Mas isso é importante, né? Só para vocês não gravarem muito, né? Já sabendo do que se trata, fica mais fácil de entender, né? Então, nós temos aqui o decúbito ventral, barriga para baixo, ou prona, decúbito dorsal, barriga para cima, ou supina, e o decúbito lateral, que nesse caso aqui nós temos o decúbito lateral, nesse caso aqui, o decúbito lateral esquerdo, onde o braço esquerdo está em leito direto, tá? Bem, orientação do corpo humano, termo superior, fica fácil, ou cranial, beleza? Se eu fosse dar um exemplo, cabeça e abdômen, o que é superior? Cabeça. Beleza. Outro exemplo aqui, no caso, em termos de inferior ou caudal. O que é inferior? Umbigo, né? Cicatriz umbilical ou o queixo? A mandíbula? Inferior seria o umbigo. Porque está mais abaixo do que a mandíbula. Perfeito. Exatamente. Orientação em relação à condição ventral ou anterior. Aí o exemplo seria externo ou coluna vertebral. Esse externo está certo, é com S, tá, gente? Do osso. Isso eu já não sei. Coluna? O externo, não? O externo, porque o externo está na frente, na parte mais anterior em relação à coluna. Tá? Sim. Posteriormente, nós também temos a palavra dorsal, aquilo que está mais atrás. Aí tem aí coração e o externo, mais uma vez. O que está mais atrás? Coração ou externo? O coração. Perfeito. Esse tipo de informação é importante. Aquilo que é medial, ou seja, está indo em direção ao meio. Se dessemos o exemplo do braço e do coração, o que seria medial? Qual dos dois seria mais medial? Ou coração, né? Coração. O contrário, lateral, galera. Braço ou tronco? O braço é mais lateral que o tronco. Perfeito. Se a gente levar em consideração mais de uma estrutura, duas estruturas, como, por exemplo, aí, o externo e o ombro. O que estaria entre o externo e o ombro? Qual é a estrutura, né, entre esses dois? Nós poderíamos dizer que é a clavícula, porque ela é intermediária, né?
Certo. Beleza? Beleza. Show de bola. Aqui nós temos o quê? Proximal, distal, que já foi discutido. Então, obviamente, o cotovelo ele vai ser em relação ao punho mais proximal. Nós temos distal, onde o joelho em relação à coxa vai ser mais distal. Relação à superfície, profundidade. O que é mais superficial, a pele ou o músculo? A pele, né? Profundidade, o que é mais profundo ou mais interno? O pulmão ou a pele? O pulmão. Beleza, gente? E aí nós temos o centro de gravidade, como uma discussão importante. Isso para vocês eu acho que é de grande valor, porque sabendo como que o centro de gravidade atua em relação à base de suporte, você tem condições de executar movimentos com mais gastos ou menos gastos de energia, né? Melhorando a condição, o desempenho dos movimentos e, obviamente, melhorando a saúde dos segmentos envolvidos naquela atividade. Então, isso é importante vocês entenderem o que é centro de gravidade, tá? Caso vocês precisem, eu exploro mais um pouquinho. Senão eu vou seguir mais à frente até alcançarmos nosso objetivo, que é falar sobre planos e eixos e os seus respectivos movimentos. Ok, galera? Leonardo, ligou o microfone. Fale-me tudo, não me esconda nada. Então, seria importante falar um pouco sobre o centro de gravidade também. Então, vamos nessa. Já que você achou importante, julgo importante também, tá? Centro de gravidade é a parte... Se a gente não... Vamos esquecer por enquanto o corpo humano. Vamos pensar em uma cadeira. Uma cadeira com 4 pernas. Obviamente que a base, né, de suporte dessa cadeira vai ser delimitada exatamente pelas 4 pernas da cadeira. Vocês concordam comigo? Sim. Então, beleza. Vamos retirar uma das pernas da cadeira. Qual das pernas você quer que eu tire agora? A da frente ou a de trás? Uma das pernas da frente ou uma das pernas de trás? Uma da frente. Da frente? Beleza. Então, tiramos uma perna da frente. Significa que agora, consegue observar esse meu ponto aqui? Vou fazer aqui um esboçozinho. Eu desenho muito mal no... Qualquer um desenha mal disso aí. Vamos lá. Temos aqui, né? Nós falamos aqui sobre a base de suporte da cadeira, certo? Nós temos aqui 4 apoios, né? Então, isso aqui vai formar uma base de suporte. A base de suporte vai estar exatamente dentro desses 4 pontos. Mas aí, depois, nós falamos de tirar, né, a parte, uma das pernas, aqui. As pernas da frente estão aqui, vou botar até um Fzinho aqui de frente, né? Desculpa a letra, mas isso aqui não sou eu escrevendo, é o mouse. E aqui a parte posterior, aonde nós temos o encosto, tá? O encosto da cadeira. Mas a gente tirou essa daqui. Então, obviamente, nós não temos mais esse apoio. Significa que agora a distribuição de base de suporte vai ficar entre as outras que ficaram, ok? Então, se fecharmos ela, nós temos um triângulo, onde a base de suporte vai estar aqui. Só que nós temos um problema. O centro de gravidade, ele vai depender da massa do objeto. Então, se esse objeto ele tiver uma massa mais projetada para fora desse meio de suporte, a gente pode dizer que a cadeira vai cair. Mas vocês escolheram a parte da frente. A parte da frente não tem aquele encosto pesado. Então, possivelmente, a base de suporte vai sustentar a cadeira mesmo tendo 3 apoios. O que não aconteceria se vocês tirassem a parte de trás, porque tem mais peso atrás. Então, possivelmente, o centro de gravidade ele não estaria por aqui, se a gente tirasse a parte de trás. O centro de gravidade ele se desloca um pouquinho mais para trás, nesse ponto aqui, em 4 pés. Não no meio, mas exatamente aonde você tende a sofrer mais carga. E o encosto da cadeira é um peso. Então, eu desafio vocês a manter os pés juntos e jogar toda a sua cabeça para frente e vamos ver se você continua mantendo essa estabilidade, tendo em vista, né? E aí, voltando para essa imagem aqui, né?
tendo em vista essa base aqui. E se eu jogar essa perna muito para esse lado aqui, será que eu consigo continuar me apoiando? Ou eu vou começar a inclinar e cair? Então, aí depende da onde ele manter o peso dele. Já que deslocamos o peso dele mais para fora, A tendência é ele cair para fora. A tendência é cair. Então, a base de suporte ela já não existe mais, porque você mudou essa bolinha de localização. Possivelmente, essa bolinha ela ultrapassou o limite da base de suporte, fazendo com que esse objeto caia. Então, é importante que, se você deslocar o seu corpo, você consiga garantir a base de suporte para que o centro de gravidade permaneça dentro dessa base azulzinha aqui de suporte. Se você se deslocar o suficiente para fora dessa base de suporte, você vai precisar reestruturar essa base ou você vai cair. Tudo bem, gente? Certo. Então, com isso, vocês conseguem ganhar vantagem em exercícios ou até mesmo tirar vantagem do seu oponente, numa luta, por exemplo. Perna para frente, outra para trás. Dependendo de onde venha o impacto do soco, você pode cair ou, graças à sua configuração de suporte, de base de suporte, você vai aguentar bem aquela pancada sem cair. Então, basicamente, o centro de gravidade vai favorecer ou desfavorecer em determinados casos. Certo? Um exemplo também na musculação, um exercício que eu faço próximo ao centro de gravidade, eu considero mais fácil do que, ou seja, eu gasto menos energia do que um exercício que eu jogo para fora do eixo. Exatamente. Você tem que levar em consideração que se você coloca um exercício, você faz um exercício, vamos lá, vamos pensar, como é que vocês chamam aquele exercício? Elevação lateral, por exemplo. Oi? Elevação lateral para ombro. Elevação lateral. Eu acho que vai ser difícil Isso. você... Essa aí está bem fora do... Você ergue o braço lateralmente com o peso na... É uma abdução lateral, né? Vamos pensar então nessa abdução, nessa elevação lateral, na verdade, elevação unilateral, de um lado só, tudo bem? Exatamente, unilateral. Fazendo dos dois, você não... Então, se você faz de um lado só, dependendo do peso que você tem ali, você possivelmente vai forçar muito a musculatura do outro lado para compensar essa carga que você está elevando. Então, ou você compensa esse peso do corpo mais para o lado contralateral, ou você vai cair. Ou, por outra, você pode fazer aquele levantamento de rosca, né, com as duas mãos, uma barra única, e você vai fazer aquele peso. Se aquele peso for muito grande, possivelmente o centro de gravidade dele vai estar à frente do seu pé. Então, você precisa estabilizar o seu joelho, o seu quadril, reforçar a sua condição de tronco para que o centro de gravidade permaneça ali onde você tem a base de sustentação. Caso contrário, você vai precisar utilizar muito mais força de outras áreas que não são exigidas ou não deveriam ser tão exigidas para aquele exercício. Foi? Certo, é isso mesmo. Show de bola. Então, isso é centro de gravidade. Professor, Gabriel? tem um pessoal Oi. pedindo para poder falar com você, para você disponibilizar para a gente esse PDF, ou os PDFs que você tiver aí com bastante importância para a gente no grupo, para a gente poder dar uma lida depois, com calma, também dar uma estudada. Faço isso agora para vocês. Porque depois se pode ser feito agora, né? Opa. Então, vou deixar aqui, vou disponibilizar para vocês esse PDF da aula de hoje. E aí depois eu vou mandando para vocês outros PDFs, outras coisas, outros vídeos no YouTube, que possam ajudar vocês de forma mais direta, né? Por que não, né? Estou enviando aqui um outro slide também, não somente esse. Eu já enviei 2 ali, tá? É claro que mais gente vai entrar depois. Então, se vocês puderem repetir, né, encaminhar novamente para o grupo, caso eu não faça, por favor, né, me ajudem nessa aí. Beleza? Então tá na hora aí. Beleza. VaptVupt, voltando aqui para a nossa área principal.
Depois eu mando para você o videozinho de YouTube também que eu fiz com esse slide aí, tá legal? É mais completo, tá entre 1 hora, 40 minutos, alguma coisa assim. São 2 vídeos, 2 ou 3 vídeos, falando sobre sistema músculo-esquelético. Eu já dei essa aula, então eu sei como funciona. Mas vamos lá, seguindo aqui o nosso cronograma. Plano de delimitação, acredito que seja algo bem tranquilo para vocês. Delimita as partes mais externas, mais extremas do corpo, como a parte craniana, como a parte podálica, as partes laterais, parte posterior, o dorsal, e a parte anterior, né? Ou ventral. Certo? Planos e eixos, agora sim, galera. Agora vamos devagar. Vamos começar a falar de planos, beleza? Plano. Vamos falar de um, e eu quero que vocês separem apenas esse, eu vou falar de um, tá? Que é chamado de plano mediano. Esse plano mediano não é o mesmo plano que nós vamos discutir quando falarmos de eixo e movimento. Esse plano só vai existir em uma condição, separando o nosso corpo humano em 2 metades iguais, 2 lados iguais. Escutem essa palavra, metade, 50-50%. Então, o plano mediano é aquele que divide o corpo humano em 2 lados exatamente iguais. Ponto. É isso que vocês precisam saber com relação ao plano mediano. Ok? Ele vai servir para separar em 2 lados iguais. Só isso. Agora, paralelo a esse plano, né, nós vamos ter um plano chamado de plano sagital, que vai estar na mesma configuração, dividindo também o corpo humano em 2 lados, só que dessa vez nós não precisamos dizer que em 2 lados iguais. Por quê? Esse plano ele pode migrar como fatia por toda a parte lateral do nosso corpo. Então, vai fatiar o nosso corpo em várias partes dentro desse corte sagital. Tudo bem? Até aí é tranquilo. Então, no corte sagital, a gente sabe que o corpo vai ser dividido em 2 lados, esquerdo e direito. Tá? Professor, Oi? eu estou lendo aqui no livro da matéria, né, na plataforma virtual, fala também que o plano sagital, ele tem outros nomes, por exemplo, como antero-posterior, eixo lateral ou transverso, porque às vezes alguém pode escutar ele de uma outra forma, outros nomes, mas é a mesma coisa, né? Sim, mas se vocês entenderem o que é plano sagital e depois fazerem a sua sinonímia, fica mais tranquilo. O que eles chamam de plano antero-posterior? Pensando aqui pela palavra, seria a parte, tipo, como é falar, de frente para trás? Seria isso? Aqui nós temos, então, um plano que vem da parte anterior à parte posterior. Beleza. Beleza. Plano, tá legal? Plano sagital também pode ser chamado de plano antero-posterior, mas é mais comum ser chamado de plano sagital. Tá legal? Você me disse um terceiro nome. Qual seria esse terceiro nome? Aqui está constando eixo lateral e tem o transverso. Esquece eixo. Estamos falando de plano por enquanto. Ok. Tá? Aí tem outro nome que é o transverso. Tudo bem. É eixo também, mas vamos lá. Vamos devagar. Estamos falando de plano agora. Por enquanto, vamos esquecer os eixos, tá? Para a gente saber o que é. Qual é a diferença de plano para eixo, professor? Qual é a diferença de plano? A diferença é a perpendicularidade, ou seja, aqui está meu celular, tá? Meu celular é um plano, tá legal? Eu estou mostrando para vocês um plano. Aí eu venho com um eixo e coloco esse eixo exatamente perpendicular a esse plano, ou seja, esse eixo ele vai estar aqui, ó, permitindo que esse plano ele deslize numa circunferência ao redor desse eixo. Então nós temos plano, que pode ser uma superfície, ok? E nós temos um eixo que vem, ó, em 90 graus contra ele, perpendicular. Ok? Então, eixo é o que atravessa perpendicularmente um plano. Pode ser um plano nessa posição, pode ser um plano nessa posição, o eixo vai pegar de uma forma diferente, e ainda pode ser nessa posição, onde o eixo vai pegar, ó, no sentido anterior e posterior. Tá? Então, plano é uma coisa, é uma superfície, e o eixo é uma haste, né, linear,
que vai atravessar perpendicularmente esse plano. Tudo bem, Thaís? Foi? Sim, sim. Foi você que perguntou, Thaís? Ah, não, foi a Jess. Jéssica. Jesse. Oi, Jesse. Foi sim, entendi. Perfeito. Com esse entendimento, vocês conseguem pegar todo o resto, tá? Então, nós temos aqui plano sagital ou antero-posterior, o que vai causar muita confusão em vocês, tá legal? Então, plano é uma coisa e eixo é outra. Se você vai me dizer que esse aqui é o plano sagital ou antero-posterior, você lembre que você está falando do plano, ok? Uma superfície que está dividindo o corpo aqui em dois lados. Então, plano sagital ou antero-posterior. Eu prefiro falar sagital. Sagital seria o que divide uma metade em várias outras. Não metade. Veja bem, mediano vai dividir a metade. Tá? Sim. O sagital, ele pode até estar em cima do mediano, mas ele pode migrar, ó. Ele pode migrar. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Mas é sempre direita e esquerda, né, professor? Sempre direita e esquerda. Você pode pegar fatiando a sua orelha. Você vai falar que a parte que você está vendo aqui, no meu caso, não sei se está espelhado aí, é a esquerda, minha orelha esquerda. Tá? Deixa eu permitir a entrada de alguém. Não necessariamente os dois lados têm o mesmo tamanho, mas sempre dividido em direita e esquerda. Perfeito. Perfeito. Plano sagital. Sim. Tá? Beleza. No mediano, sim, tem que ser iguais. 50-50. No mediano é igual. Metade, metade. 50-50. Ok. Tá? Filé. Agora, vamos agora falar sobre um outro plano. Um plano que, obviamente, não vai ter metade, porque a única coisa que podemos ter de metade são os lados. Né? O nosso corpo ele é assimétrico em relação a todas as outras áreas. Por exemplo, dividir a parte anterior da parte de trás. É assimétrico. O que tem na frente não tem atrás, é óbvio. Então, não vai ter nenhum plano que divida 50 por 50. 50-50. Então, nós vamos ter um plano que vai dividir anteriormente e posteriormente, cortando aqui de forma lateral ou frontal, por causa do osso frontal, por causa da sutura coronal. Então, você pode ter um plano chamado de plano frontal ou plano coronal. Bem aqui, ok? Beleza, gente? Beleza. Então, esse plano, ele vai ser responsável por dividir o corpo em parte anterior e parte posterior. Tá? É o plano frontal ou coronal. Tudo bem? Certo. Porque ele vai dividir o corpo. É uma superfície, é uma lâmina, uma guilhotina que vai separar o corpo. Beleza. Esse é o frontal ou coronal. E obviamente, ele vai poder fatiar várias partes para frente ou várias partes para trás. Tá ok? E aí o único plano, perdão, professor. O único plano que não se mexe, né? Que ele é fixo, é o mediano, todos os outros ele desliza entre o eixo. Exatamente, ele vai fatiando dependendo da onde ele seja necessário. Okay. Por exemplo, eu quero aqui dar uma referência de movimento do pescoço. Então, eu tenho que ir na região onde o pescoço se move e colocar o plano bem na direção dele e atravessar um eixo na direção desse plano. Mas esse plano, ele só vai mostrar o que está aqui nesse pescoço. Se eu quiser alguma coisa em relação ao ombro, eu tenho que vir aqui para o eixo, então, entrar nessa posição. Aí sim, eu vou ter um movimento, por exemplo, né, de flexão e extensão. Entendi. Beleza? Então, por isso que os planos eles se movem, né, em favor das articulações, para a gente poder virtualmente identificar movimentos, né, movimentos em cada plano e cada eixo, obviamente. Então, basicamente, nós temos isso aí com o plano frontal ou coronal. Nós também temos o plano transversal ou plano transverso, né, que é esse aqui, ó, que passa transversalmente, que corta transversalmente o nosso corpo em duas partes, uma superior e outra inferior. Esse plano, da mesma forma, ele pode vir descendo, tá? Fatiando. Eu quero um movimento aqui da cabeça, então eu posso, com esse plano, analisar esse movimento. Eu quero aqui o plano do meu tronco, então eu posso
analisar, eu quero que ele venha aqui para o meu ombro, para eu poder fazer movimentos de rotação de ombro, por exemplo. Então, o plano ele vai migrando, beleza? Entendido? Entendido. Então, isso é plano, tá? Já sabendo o que são os planos, agora a gente precisa saber o nome dos seus respectivos eixos. Eixos esses que vão sempre atravessar um plano de forma perpendicular. O que é forma perpendicular? É quando você tem uma angulação de 90 graus. Então, aqui... Liguei o ar-condicionado. Então, eu tenho aqui um plano e o eixo. Eu não vou ter o eixo atravessando na diagonal. Ou eu não vou ter o eixo passando paralelamente a esse plano. Esse eixo ele vai ser perpendicular, 90 graus. Tá? Ele vai permitir movimentos somente dentro desse movimento circular. Eixo, tá? Eixo de carro, né? Roda, né? O meio da roda é o eixo da roda, né? Então, por isso, eixo. Certo, galera? Então, todo eixo vai ser relacionado com o seu plano de forma perpendicular. Então, o plano, por exemplo, o plano coronal, vamos falar aí do plano... não, vamos falar do sagital. O plano sagital, aquele que divide o corpo em dois lados. O eixo que vai pegar ele vai ser um eixo perpendicular a esse plano. Então, ele vem de um lado ao outro, podendo também ser chamado de eixo lado, látero, lateral, lado a lado, látero, lateral. De um lado ao outro, por isso que esse eixo se chama látero-lateral, ok? Tem outra forma de você chamar esse eixo látero-lateral, ele pode passar transversalmente em relação ao corpo. Então, ele pode ser chamado também de eixo transversal, que pode confundir plano transversal. O eixo transversal não bate com o plano transversal. Ele bate com o plano perpendicular a esse eixo. Então, eu prefiro chamar de eixo látero-lateral. Confunde muito menos. Pega de um lado ao outro. Então, nós temos esse eixo para esse plano. Esquece que esse eixo não vai ter participação em qualquer outro plano. Ok? Beleza? Seguindo, então. Os eixos vão garantir o movimento, Andressa. Os eixos vão garantir o movimento, porque todo movimento vai ser trabalhado em torno desse eixo. Então, o movimento ele pode ser de um lado, né, na verdade, para uma direção, ou para outra direção, circundando esse eixo, né? Da mesma forma que o eixo de rodas de um carro. Tá? Então, sim, os eixos são uma forma de garantir o movimento corretamente. Agora, também nós podemos pegar, obviamente, pegar esse plano frontal, ou esse plano coronal, e trazer um outro eixo para cá. Esse eixo eu posso chamar de antero-posterior, porque ele vai pegar, ó, antero-posteriormente. Ele vai atravessar perpendicularmente, ó, antero-posteriormente. Thaís, me desculpe, eu não sou nenhum pão, mas dou pro gasto, tá bom? Então, tá dando para ver bem, tá? Basicamente, você consegue aqui um eixo que atravessa esse plano perpendicularmente. Antero-posterior. Olha só como é que ele está passando bem numa sutura aqui do crânio. Vocês lembram o nome dessa sutura que divide os dois parietais? Sagital? Então, nós podemos chamar esse eixo também, né, em referência a essa linha, de eixo sagital. Tá? Só que vai confundir com o plano sagital. O plano sagital está aqui. O eixo vai passar paralelamente a esse plano, que não tem nada a ver. Tá? O eixo sagital ele vai bater no plano coronal ou frontal. O plano sagital vai ter o quê? O eixo frontal ou coronal ou látero-lateral. Essas confusões é que podem acontecer quando você tem nomes muito parecidos. Tá legal? Se por acaso bugar aí, me avisa. E aí, voltando para o plano transversal, aquele que vai pegar, né, transversalmente ao corpo, superior e inferior, o que vem? Qual é a direção do próximo eixo? É um eixo que vem o quê? Verticalizado, né? Superior inferior, ou, de uma forma muito mais bonitinha de falar, nós podemos dizer que esse eixo ele é longitudinal.
pegando o quê? Uma linha longitudinal. É o eixo transversal. Beleza? Até aí, tudo bem? Para Thaís, eu sei que já foi. Gabriel? Beleza, de professor, nome, tem às até um vezes, outro. Pode falar, Thaís. eu só ia falar que realmente de nome, se for se apegar ao nome, às vezes você pode confundir, mas se você entender posicionamento assim, né, visualmente, fica tranquilo de entender. Exatamente. E, Gabriel? professor, eu lendo pelo nome também, o crânio caudal é como se fosse a mesma coisa do longitudinal também, né? Sim, Vou pensar assim, pelo nome é a mesma linha de pensamento. exatamente. Dificulta aí. Pode ficar à vontade. Tranquilo? Mas, de forma geral, vocês têm condições de raciocinar em cima do que é plano, do que é eixo. E aí sim, né? Obviamente, existem alguns exemplos que eu poderia dar aqui, né? De uma roda como sendo um plano, e o eixo, ele em relação ao plano que é frontal ou coronal, aqui uma roda em cima de uma mesa, por exemplo, deitada, pegando o eixo longitudinal, e aqui uma roda meio oblíqua, mas que eu queria que ela tivesse de frente, para poder observar somente a parte da borracha, pegando um eixo que lateral. E o movimento ele sempre vai circundar esse eixo. Os movimentos eles vão ficar vão gerar um círculo em direção a esse eixo, em cada eixo presente para cada plano. Beleza? Então, galera, pensando nisso, e obviamente, né, nesse momento, eu quero só dar para vocês algumas informações e vocês é que vão me responder que tipo, né, de eixo nós vamos ter e extensão. A apresentação saiu? Foi isso? Não, voltou. Vamos lá. Aqui já diz qual é o movimento, flexão e extensão. Então, quando você aproxima os segmentos, você gera uma flexão, tá? Normalmente, no corpo humano, as flexões elas vão se dar anteriormente, enquanto a extensão é quando você gera uma extensão completa, quando você estende de forma completa esse segmento, que normalmente, tá? Em 98% das vezes, 99% das vezes, vai ser para trás, tanto para cotovelo quanto para ombro. Tá? Então, aqui nós temos um movimento. E aí eu pergunto a vocês, levando em consideração três aspectos: posição anatômica, plano e eixo. Tá? Então, posição anatômica vocês já sabem como é só lembrar de como ela é. Agora vocês vão me ajudar a inserir o plano e o eixo nesse movimento de flexão e extensão. Então, eu vou pegar aqui de novo a canetinha com marcação e eu vou mostrar a vocês aonde está o fulcro, tá? O ponto fixo dessa articulação. O ponto fixo está aqui, ó, bem aqui, ó. Não consegui arredondar. Tudo bem. Um dia eu ainda vou ter uma mesa digitalizadora que vai fazer o escrever. Ótimo. Dá para entender, dá para entender. Então, aí nós temos o ponto articular desse movimento. Né? Então, obviamente que, tanto se a gente pensar em um movimento de flexão, ó, vem para cá. Se for um movimento de extensão, ó, vem para cá. Olha só o movimento que ele está fazendo, circundando o eixo. Agora a gente precisa descobrir qual é o plano e qual é o eixo. Lembre-se da posição anatômica. Alguém poderia me dizer inicialmente qual é o plano que a gente está discutindo aqui? Ele está trabalhando no plano frontal? Então, vamos lá. Esse erro é bem comum quando a gente olha a imagem de frente, tá? Mas a gente está olhando a imagem de frente em perfil. Então, na verdade, ele está em perfil nessa imagem. Esse, então, seria o lateral. Estamos falando de plano. Desculpa. Tá? É que eu imaginei ele botando a mão meio que para frente. Então, dividiu o corpo de frente e lado. Não? Eu me preocupei, ainda bem, Thaís, ainda bem que a gente se antecipou a essa condição de aula, tá? Então, veja bem, eu coloquei aqui um ponto fixo, que é justamente onde você vai perfurar a articulação dele para enfiar um eixo.
Então, esse eixo ele está atravessando o lado e vai atravessar o outro lado. Mas ele vai atravessar de um lado ao outro num plano específico. Ok? Então, o eixo ele está indo em direção ao outro lado. E o plano, ele basicamente está aqui, dividindo. Eita ferro, caramba, tá repreendido. Tá aqui, o plano é esse aqui. Tá pegando, a gente está vendo apenas um lado dele. Se a gente virar ao contrário, a gente vai ver o outro lado. Então, qual é o plano que permite essa observação de um lado e de outro? Sagital. O sagital. Então, nós estamos falando do plano sagital. O plano sagital vai permitir a inserção de um eixo perpendicular, que vai ser o eixo Lateral. Transverso, né? Ou isso, lateral, eixo transversal, ok? Então, basicamente, nós temos o plano e nós temos o eixo. E os movimentos eles estarão em torno desse eixo. Flexão... Caraca, entendi. Agora, porque você foi falando, aí o pessoal, lateral, eu fiquei, caraca. Mas agora eu entendi visualmente. Eu falei que não era nenhum pão. Mas aí é para você pensar sempre na posição anatômica. Ver o cara de frente e imaginar, tá, beleza. Oi, Thaís. Não quero tirar o mérito do Rogério Góes, porque ele é excelente fisioterapeuta e excelente docente. Então, porra. Não, ele me fez entender assim no geral, mas aplicando na prática eu não tinha feito ainda. Sensacional. Agora nós estamos pegando aí a prática, né? Obviamente que nós damos o exemplo apenas do cotovelo. Nós temos o ombro aqui, ó. O ombro também está dentro dessa condição. No mesmo plano e no mesmo eixo. Flexão e extensão de ombro. Jogando o ombro lá para cima ou lá para trás. Aqui o pescoço. Se a gente fizer aqui também no pescoço. Movimentos de flexão e de extensão de cabeça. O tronco, né? A região do tronco. Podemos descer lá para o quadril, lá no joelho, onde a flexão é para trás, diferente do restante, e a extensão é para frente. O eixo e o plano é o mesmo. E aqui, galera, se eu colocasse um movimento aqui, qual é o movimento que nós teríamos aqui nessa região do punho? Eu acho que qualquer eixo que você aplicasse direto assim, nessa... seria igual, né? Seria o mesmo. Exatamente. É o mesmo eixo. Lateral, lateral, em cada falange, lateral. Aonde tiver movimento, e se tiver na posição anatômica, a gente tem como saber o que vem da onde, né? Então, todos os eixos são os mesmos eixos, dentro do mesmo plano. Então, a gente pode saber exatamente qual é o movimento. No plano sagital, ou antero-posterior, né? Qual é o eixo que pega e quais são os movimentos, que normalmente serão movimentos de flexão e extensão, salvo alguns movimentos especiais, que eu até vou falar aqui na aula, como, por exemplo, a abertura da boca mandibular. Nós temos aqui a abertura e o fechamento, que não é nem flexão nem extensão, mas está dentro desse plano. Ok? Nós temos aí pé, né, fazendo plantiflexão ou dorsiflexão, né? Ou seja, flexão para os dois lados, só que é uma flexão plantar e outra flexão dorsal. Seguindo aqui, agora nós temos uma vista anterior de um corpo humano. Então, significa que o plano que vai pegar aqui, ó, é um plano... Que plano é esse? Medial. Não. É o frontal. Ah, sim. É o plano frontal. Plano frontal. Okay? Ou coronal. Certo? Show. Qual é o eixo que vai pegar aqui? O eixo tá aqui, o fulcro. É o antero-posterior. Antero-posterior, ou até mesmo podemos chamar de eixo sagital, para confundir vocês. Mas é o antero-posterior. Então, significa que qualquer movimento desse plano vai ser o que? Ao redor do eixo. A abdução, abrindo, e a adução, fechando. Por exemplo,
Aqui, no punho, nós podemos ter um desvio para a direção do rádio, nós chamamos de desvio ulnar, ou nós temos aqui, ó, um desvio para, eu falei ulnar, perdão, gente, desvio radial, porque vai em direção ao rádio, o osso rádio, esse osso que tem aqui dentro, desvio radial, ou nós temos aqui, ó, nesse osso aqui de fora, né, no caso de dentro, né, radial é lateral e ulnar é medial, nós temos um desvio ulnar. Abdução dos dedos, ou adução, dependendo para onde ele vá. Aqui no quadril, nós também temos abdução, abrindo as pernas, ou adução, fechando as pernas. Aqui bem no meio, bem no tronco, nós podemos chamar de desvio lateral, ou inclinação lateral. No pescoço, a mesma coisa. Desvio lateral, ou inclinação lateral, ou flexão lateral. Tudo bem, galera? Tudo certo. Beleza, vou chegar lá no pé, tá, Andresa? Já, já. Aqui, o que eu quero que vocês vejam nessa imagem é que, apesar ela estar nessa imagem, nessa vista anterior, o que eu quero ver é o movimento que essa mão está fazendo quando ela vai para fora em flexão. Olha que coisa doida, gente. Olha que coisa doida. Agora eu preciso muito que vocês utilizem o raciocínio de vocês. O movimento que eu quero que vocês me ajudem a estudar é o de rotação interna e externa, ou medial e lateral, do ombro. Significa dizer que o eixo ele vai pegar nessa direção aqui, ó. É aquele plano horizontal. É o plano transversal. Transversal. Beleza? Transversal. O plano transverso, o plano transversal. Ele, nessa imagem, é assim que a gente vai ver, como se a gente estivesse sentado atrás de uma mesa, e a mesa sendo plano. O plano está... Professor, Oi. você acha mais fácil a gente identificar o eixo primeiro, para depois ver o plano que ele se encaixa, o que é perpendicular a ele? Sim, porque na verdade o que acontece? Quando você faz um movimento, você, por exemplo, de rotação de ombro, você só consegue observar de forma visual, bem visual, se você gerar uma flexão do cotovelo. Então, imagina só, vou ficar um pouquinho aqui mais em pé, ok? Então tá aqui, ó. Estou com um movimento de cotovelo flexionado, para vocês verem esse movimento, ó. Olha Não só. estou te vendo, não. Vocês estão vendo ele? Clica na lateral. Sim, estou vendo perfeitamente. Olha só. Não sou eu, peraí. Estou com o meu cotovelo estendido. Vou fazer uma flexão de cotovelo e agora eu vou fazer uma rotação, ó, de ombro. Mas vocês vão ver isso na minha mão. Olha só. Eu estou espalhando a minha mão, criando um plano. Um plano. Então, no movimento que eu faço, eu crio o plano. Então, eu sei que o eixo vai ser o quê? Perpendicular. Ele vai bater aqui em cima do meu ombro, vai descer até o final. Por isso que eu nem considero que criar o eixo, verificar o eixo seja mais fácil. Talvez, na criação desse plano, você consiga inserir o eixo com mais facilidade. Entendeu? Quando você espalha a mão, você está criando ali um plano. Por exemplo, vou abrir aqui meu braço. Eu vou espalhar o meu braço. Ó, estou espalhando. Eu criei um plano. O plano é esse aqui, ó. Então, o eixo só pode ser o quê? Perpendicular. Vem da frente para trás. Perfeito. Então, a primeira coisa é achar o fulcro, né? Achar o ponto móvel ali, o ponto fixo. Achou? Depois a gente... Beleza, agora vamos lá. Vamos descobrir qual é o plano e vamos descobrir qual é o eixo. Beleza. O eixo tem que estar sempre em 90 graus do plano, certo? O eixo tem que estar sempre perpendicular ao plano. Sim. Exatamente. E aí você tem, obviamente, aqui não tem 90 graus porque eu desenhei, né? Se eu tivesse uns quadrozinhos aqui no meu mouse, de repente eu conseguiria uma coisa mais certinha e tal, um 90 graus aqui bonitinho e tal, mas não é o caso aqui. Eu espero que vocês entendam. Mas vão entender, eu sei que vão. Bem, então o eixo ele está partindo aqui em cima do ombro, o fulcro ele está localizado acima, então o movimento vai ser um movimento de rotação, tá?
Como esse plano, obviamente, ele está nessa posição, qualquer articulação que esteja ou aqui, ou no pescoço, no tronco, né, no quadril, no outro quadril, a gente consegue observar as rotações. Se for no centro, no esqueleto axial, normalmente são rotações laterais, à esquerda ou à direita. Se for no apendicular, normalmente são rotações externas ou internas. Se jogar para fora, se a rotação ela for para fora, então nós temos uma rotação externa ou lateral. Se for para dentro a rotação, então nós temos o quê? Uma rotação interna ou medial. Ok? Agora, esse movimento, eu não vou discutir com vocês esse movimento, porque esse movimento aqui, há necessidade de 3 planos e 3 eixos para esse movimento, que nós chamamos de circundação. Então, é um movimento que nós podemos considerar um movimento tridimensional, ou seja, envolve 3 planos e 3 eixos ao mesmo tempo. Envolve esse plano, para gerar aí uma leve rotação, quando ele estiver aqui embaixo, esse plano, para gerar basicamente uma flexão e uma extensão do braço, e o plano frontal, para permitir a abdução e a adução. Então, são 3 planos movimentando aqui e gerando essa circundação. É o que nós chamamos de movimento tridimensional. Ok, galera? Não precisam se preocupar com isso agora. Conforme vocês vão entendendo os outros movimentos, isso aí chega para vocês com mais facilidade. E eu duvido que seja cobrado em prova. Duvido mesmo. O professor, seria mais ou menos o plano diagonal ou oblíquo, no caso? Não, porque nós temos 3 planos. Entra nessa parte? São 3 planos só. 3 planos. Quando a gente fala de oblíquo ou diagonal, a gente fala de corte. Corte anatômico, tá? Basicamente. Mas dentro das condições anatômicas e cinesiológicas, a gente fala de planos e eixos, e esses são os planos que eu falei. São os 3 planos para uma condição tridimensional. E quais seriam os eixos desses planos aí? Respectivamente ao plano, no caso, nós temos plano sagital, plano frontal e plano transversal. Então, para o sagital, nós temos o lateral, eixo. Para o frontal, nós temos o antero-posterior, eixo. E para o plano transversal, nós temos o longitudinal, eixo. Beleza, Leonardo? Ok. Show. Eu só falei rápido porque eu já tinha falado sobre isso antes, tá? Só para trazer memória a vocês. Tranquilo. Seguindo aqui. Obviamente, nós já discutimos sobre esse desvio, ou essa inclinação, ou até mesmo flexão lateral. Aqui nós temos apenas uma imagem. Observe. Quem poderia chutar para mim que plano é esse de movimento? Seria o lateral? Falando assim, no nome completo? Ou transversal, ou coronal? É isso? Acho que sim. Beleza. E qual é o eixo? Antero-posterior. Perfeito. Perfeito. O eixo antero-posterior. O movimento está dentro desse eixo. Ok? Outro movimento. Está fora de plano e eixo. Deixa para lá. Só para vocês saberem que dá para levantar o ombro e abaixar o ombro. Isso aí não tem nem plano, não tem eixo, tá? Esquece. Isso aí está só em deslizamento no plano frontal. Você não tem eixo. Você sobe o ombro, desce o ombro, o movimento de deslizamento da escápula contra o tórax. Né? Ainda não. Aqui é a mesma coisa. É o plano sagital, mas você tem um movimento de deslizamento. Então, ou anteposição ou retroposição do ombro, né? Para frente, para trás. Não tem eixo, só tem plano contra plano. Aqui nós já temos um plano, onde o eixo da escápula é bem localizado nas espinhas da escápula, tá ok? E quando você gera um movimento, quando você abduz muito o ombro, ultrapassando os 90 graus, a escápula é que faz o movimento de rotação. Nesse caso aí nós temos rotação para cima, a ponta da escápula para cima, e aí nós chamamos de rotação superior. E quando ela desce, né? Rotação inferior. Qual é o plano? É o sagital. Sagital. Não. Sagital. É?
O plano sagital, ele vai... Não, é o coronal, que o eixo é o anteroposterior. O coronal, exatamente. Ele vai pegar, ó, pegando a parte anterior ou e a parte posterior. Então, o eixo está bem aqui. O eixo qual é? O anteroposterior. No caso, posterior ou antero, não sei. Perfeito, anteroposterior. Tá vindo de frente, né? Para trás. Anteroposterior, beleza. Posterior anterior porque tá de costas. Tá certo. Tudo bem. Vamos considerar anteroposterior. Piadinha. Tá? Mas é isso aí. Bem, beleza. Seguindo. Tá sendo fácil de entender. Aqui nós temos um plano transversal e o que nós temos aqui é um movimento paralelo, deslizamento, a protrusão e retrusão, não tem eixo, tá? Nessa daqui, nós já temos um eixo. Observe o que acontece. A circundação aqui, gente. É isso aqui, ó. Então, o plano, isso aqui, só para vocês terem uma ideia do que isso aqui é uma vista lateral do esqueleto, que é o quadril, aqui é o fêmur, e aqui para cima nós temos a coluna. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma vista de perfil. O plano é um plano sagital. Obviamente, o eixo vai estar localizado bem na articulação. Eixo... Látero-lateral. Exatamente, látero-lateral. Pronação e supinação. Lembrando, posição anatômica, para ninguém se perder. O eixo é o anteroposterior. Não. Coloca... Agora eu fiquei na dúvida. Quando tiver na tá. É o eixo de cima para baixo. É o eixo... Longitudinal? É o eixo longitudinal, de cima para baixo? Isso, longitudinal. E Beleza. O plano é horizontal. O plano, então, é horizontal ou transversal. É porque a posição... porque eu vi essa posição e esqueci da posição anatômica. Exatamente. Aí me confundiu por um momento, mas depois eu pensei. Por isso eu falo, três situações. Posição anatômica imutável e os planos e os eixos. Perfeito. Perfeito. Falei com vocês sobre o desvio unar e radial. Quando o dedão se aproxima do rádio, é desvio radial. Quando o mindinho se aproxima da una, é ulnar. E na posição anatômica é o plano... De novo, não ouvi. Sagital? É o frontal? Plano frontal ou coronal. E o eixo vai ser o eixo que vai atravessar antero posteriormente. Perfeito. Lembrem, posição anatômica. Você vai tirar da posição que está aqui e jogar para a posição anatômica e fazer a análise em cima da posição anatômica. Sempre. É onde vocês vão errar na prova, se errarem. Pé, como foi pedido pela Andresa. Nós temos um movimento onde os dedões eles vão em direção ao dorso do pé, né? Em direção dorsal, ou em direção à planta, plantar. Mas o ponto de articulação é aqui. Lembra a posição anatômica? Qual é, então, o plano que bate ali? É o lateral. O Plano, eixo. vamos lá. O eixo lateral. Beleza. E o plano? Aí o plano é o... Transversal. E... Ele tá dando cola, ó. É o sagital. Coçando meu nariz aqui. É o sagital. Plano sagital. Então, é engraçado, porque assim como a Letícia tinha comentado, eu consigo imaginar primeiramente o eixo. É mais fácil imaginar o eixo cortando para depois criar o plano. Ótimo, ótimo, perfeito, não tem problema. Isso não é uma regra, gente. Vocês vão fazer a assimilação que vocês quiserem, tá? Eu, professor, não posso obrigar vocês a pegar uma regra. Eu me baseio pelo plano primeiro, para depois desenvolver o eixo. Esse sou eu. Mas a Thaís está conseguindo ver as coisas primeiro pelo eixo. Beleza. Ótimo. Se ela conseguir, ótimo. Perfeito. Nada contra, pelo amor de Deus. Não existe uma regra matemática aqui. Se não errar, tá bom, né? Se não errar, tá ótimo, né? Não existe nenhuma fórmula que você esteja infringindo, né? Então, basicamente, para o dorso, dorso e flexão, ou flexão dorsal. Para a planta do pé,
plantiflexão ou flexão plantar. É claro que nós temos mais movimentos do que esse. Por exemplo, nós temos aí um movimento jogando o pé para dentro, quando a gente torce o pé, sabe? É para dentro. Então, é de interno, inversão. Movimento de inversão. E nós temos o contrário, que é mais difícil, que é o movimento de eversão do pé. Aqui nós temos movimento para dentro, tá? O polegar fica para dentro, né? Ele é medial em relação ao mindinho. Então, é inversão. E aqui nós temos o quê? Eversão. O plano que pega ele é o quê, gente? É o coronal? É o plano coronal. O eixo, então, vai ser o eixo Anteroposterior. criando a inversão e a eversão. Beleza. E aí a gente fecha esses movimentos dentro dos planos e eixos, satisfazendo aí, até certo ponto, né, a dúvida de vocês. Eu espero, de coração, que vocês tenham pego com mais tranquilidade mesmo, tá?